Kizaru está indo para Egghead. Nós descobrimos que existiu uma cientista nos Mads. Luffy brincou com o loot no Gear 50, nem Haki do Rei usou. E além disso, nós temos mais informações sobre as Akumas no Mi dadas por Vegapunk. Mas a primeira dúvida do capítulo logo na capa é: quem seria essa cientista? E bom, eu já tenho o meu palpite. Eu sou Leonardo Santiago e está começando mais um vídeo review aqui no podcast. Vamos nessa. Na capa a gente pode ver os Mads há alguns anos, Vegapunk com a língua pra dentro por algum motivo, Queen inclusive bem diferente do Queen magro que Oda desenhou uma vez, Caesar Clown, Judge que por algum motivo me lembrou Sanji, não me pergunte porquê, mas me lembrou, e uma cientista de costas. Bom, quem seria essa cientista? À primeira vista, acredito que todo mundo imaginou Stussy por causa do cabelo. E sim, eu vou trazer aqui alguns pontos que realmente podem mostrar que essa cientista é Stussy mesmo. Stussy, você entendeu. Primeiro que a gente lembra quando a CP0 chegou em Egghead que ela comenta: nossa, que saudade desse lugar, e mostra que conhece a ilha e que pode sim ter alguma relação com Vegapunk, mas não para por aí não. Você inclusive pode me dizer: Léo, não faz sentido nenhum ser ela, já que todos os cientistas estão com aparência bem diferente, bem mais jovem, e se fosse ela, ela teria envelhecido. E se eu falar pra você que não, que faz todo sentido que seja ela? No casamento entre Purin e Sanji, ela fala que Purin está parecida com ela quando era mais jovem. E Dofeld responde: isso foi há décadas atrás, hein? E ela está falando justamente com ele, com Dofeld, o fundador, investidor, na verdade, né, dos Mads. Eu fiquei em dúvida aqui com relação à tradução, mas foi olhar a oficial e sim, é a mesma pessoa. Obviamente, na capa com o navio dos Mads, ele está muito mais jovem do que quando ele aparece na festa do chá. E não para por aí. A gente já tem a primeira conexão, que seria ela conversando com o cara que investia nos Mads, né? No seu Vivre Card, a idade dela está como secreta. É isso mesmo. E um outro detalhe que também é dito é que ela aparenta ser muito mais jovem do que realmente é. Dofeld fala na festa do chá como se já conhecesse Stussy há décadas. Ela tem essa conexão com o cara que investia nos Mads. Além disso, o cabelo na capa é igual, a idade dela no Vivre Card é secreta. Então sim, com todas essas conexões, é muito provavelmente que seja Stussy. Olha só como as coisas se conectam mais uma vez com Eiichiro Oda, né? E falando em conexão, você pode ajudar o podcast a se conectar com mais pessoas. É só você deixar o like, se inscrever e compartilhar este vídeo nos grupos pra gente debater sobre o capítulo 1070. O capítulo começa com Luffy no modo cartunesco e assustado, o que até difere da sua expressão no capítulo anterior, e com Sentomaru contextualizando que ele viu Lute chegando e bloqueou, porém não foi o suficiente. Como é uma obra shonen, é claro que a gente precisa falar de nível de poder, e bom, fica bem claro e bem nítido aqui a diferença abissal que existe hoje entre Luffy e Sentomaru. É bom lembrar que no pré-time skip Sentomaru era muito mais forte do que Luffy, e no pós-time skip ele se apresenta como um oficial da marinha em Sabaody, porém hoje Luffy é um Yonkou, e sim, faz sentido essa escala de poder. Eu só achei que Sentomaru ficou muito pra trás, muito mais do que eu achei que estaria, mas aí é a escolha de Oda, faz parte. Lute continua na ideia de derrotar Sentomaru para ter a ordem de controle, e Luffy usa o seu primeiro ataque com Dom, que pode significar, de acordo com a OPEX, estrodoso ou amanhecer, sendo um trocadilho com Dawn. Vegapunk inclusive nomeou seus sapatos como Dawn Shoes. Tem coisa aí, né? Primeiro porque o conhecimento de Vegapunk, todo mundo sabe, vem de pesquisas relacionadas ao reino antigo. A fruta de Luffy não despertou em 800 anos e ambos estão usando aí Dawn, Down. Essa relação entre o Dawn e Down vai ficando cada vez mais forte, mas isso é um assunto para outro vídeo. Luffy obviamente entra na parte cômica do capítulo rodando bastante e os Serafins acabam com os Randoms sem nenhuma dificuldade. Kako inclusive reforça que será necessário lidar com eles com fogo amigo, entre aspas, e Stussy fala que mesmo que eles sejam crianças, o futuro será assustador, pelo que eu entendi na tradução, provavelmente por conta da força que eles poderão chegar. Logo depois a gente tem uma confirmação, né? A gente imaginava de fato que era o poder de Sr. Pink, até pela reação do próprio Frank quando viu o poder pela primeira vez. Porém, Sr. Pink não está morto, ele está preso em Impel Down, e faz todo sentido. A gente gosta de teorizar bastante, mas eu confesso que era mais fácil ter ido no óbvio, né? Sr. Pink não tá morto, ele tá em Impel Down porque Doflamingo também tava em Impel Down, então faz todo
todo sentido, foi uma solução simples. Claro, depois tem toda a explicação com relação ao sangue e ao fator de linhagem, mas sem o Pink realmente não precisava estar morto, até porque Kuma não está morto, né? E aí a gente entra na parte de informação mais importante do capítulo. O Vegapunk fala que as Zoans podem ser reproduzidas imediatamente, porém ele diz para desconsiderar as Smiles de Caesar, obviamente porque elas são um fracasso tanto pelos efeitos colaterais quanto pelo fato do usuário depender da sorte para ter os poderes, que são inclusive bem bizarros ou não. Então assim, realmente faz sentido. Se Vegapunk considera um fracasso o fato de um dragão ter saído azul e o outro ter saído rosa, faz todo sentido que ele considere as Smiles algo muito pior, né? Ele também reforça que as Akumas no Mis especiais podem ser reproduzidas com muito tempo e dinheiro, mas que não sabe se elas podem ser despertadas. Aqui fica o meu questionamento. A Akuma no Mi artificial de Momonosuke, a Uou no Mi artificial, foi despertada com o Juku Juku no Mi de Shinobu ou foi apenas amadurecido? Para mim, foi apenas amadurecido e Vegapunk verá pela primeira vez, aqui é a minha aposta, tá? Ele verá pela primeira vez a fruta artificial despertada com Momonosuke, seja na guerra, seja em algum momento aí de entre arcos, mas ele verá e vai considerar que foi um sucesso, apesar da cor ter saído errada. Aqui fica a minha aposta. Eu acho que é uma deixa de Oda aqui, para que a gente veja o despertar da fruta, já que, até onde a gente sabe, Kaido não despertou a fruta dele, seria como Momonosuke. Aqui fica mais uma vez a minha cravada, assim eu espero, né? Ele também reforça que as Lugias são muito difíceis de reproduzir. E aqui fica aberta a questão dos lasers dos pacifistas. São baseados no poder de Kizaru ou não? Ele pode dizer que são difíceis, mas que de alguma forma conseguiu implantar nos pacifistas, ou não tem base com os lasers de Kizaru? Eu quero saber o que é que você acha aqui nos comentários, tá? E aí ele cita o fator de linhagem dos usuários de Paramécia, o Green Blood, o sangue verde, que já havia sido citado na obra. Mais especificamente foi citado pelo Vegapunk Edison na página 14 do capítulo 1065. Ele reforça que o fator de linhagem realmente armazena experiências pessoais e que durante a luta do S-Shark contra os Mugiwaras, a concentração de GB, que seria Green Blood, aumentou. Um detalhe importante, mas a gente ainda não tem muita informação sobre isso, então é melhor aguardar cena dos próximos capítulos. Porém, isso já havia sido citado antes, tá? Aqui a gente tem uma parte meio bizarra. Eu prefiro acreditar que os guardas se atraíram pela S-Snake através da sua fofura, por ela ser uma criança muito fofa, e que não seria o mesmo tipo de atração que os guardas sentem pela Hancock original, pela Hancock adulta. Eu prefiro e acredito que vai nesse caminho, porque para ser petrificado precisa sentir atração. E você pode achar uma criança fofa, pode ter mais relação com as emoções do que necessariamente atração física entre homem e mulher. Eu espero que Oda vá por esse caminho, porque é uma criança, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí Vegapunk traz o texto que dá o nome ao capítulo, reforçando que os serafins são os humanos mais fortes. Ele não os descreve como armas, ele não os descreve como máquinas, ele os descreve como os humanos mais fortes. E aqui a gente não pode esquecer as características dos serafins, que tem asas negras, pele morena e cabelos brancos. Isso nos sugere que esses humanos mais fortes, os serafins, denominados assim por Vegapunk, possuem relação direta com o DNA dos Lunarianos e que a raça dos Lunarians era realmente muito forte. Isso inclusive é trabalhado na luta de Zoro contra King, onde a gente percebe por alguns momentos, se salvo engano, isso também é dito, que King é muito forte também por conta da sua raça, que entrou em extinção e tudo mais. Enfim, a gente sabe disso. E aqui fica mais uma aposta minha, só que essa é mais óbvia, mais lógica, né? Acredito que vai ser nesse caminho sim. Os Lunarians de fato vieram da Lua, eles eram muito fortes, muito resistentes, e Vegapunk utilizou o fator de linhagem deles, o DNA deles, para criar os serafins como os humanos mais fortes, porque os Lunarians não seriam necessariamente humanos, né? Eles vieram da Lua, pelo nome pelo menos, então eles seriam de repente uma raça mais evoluída, enfim, eu acho que vai por aí. E aí Vegapunk utilizou o fator de linhagem e o DNA deles, já que a gente vê King preso no flashback dele com Kaido, e é Kaido que o liberta, e utilizou esse DNA para os serafins se tornarem os humanos mais fortes, porque os Lunarians estão acima, mas utilizando o fator de linhagem deles, a coisa começa a ficar equiparada. Eu acho que vai por aí. O bando reforça o que a gente já sabe, né? Que eles são fortes e que são uma ameaça, já que estão no lugar dos Shishibukais. Lute apanhou muito, mas ainda está de pé. Luffy aparece na forma Gengar Gigantamax, aí é a geração 8 de Pokémon Sword e Shield, e tenta morder Lute. A luta continua com todas as características da década de 80, 90, e aqui eu vou destacar alguns pontos. Primeiro, Luffy materializou um óculos do seu cabelo, aparentemente. Antes ele cuspiu os pedaços do chão que
mordeu e, pelo que eu entendi, esses pedaços passaram por Lute e esticaram como borracha, como o soco dele na cara de Kaido. Realmente, muito apelão. Inclusive, o Don Rocket também faz isso no corpo de Lute, né? Lute não entende o poder de Luffy. Normal. Às vezes até a gente tem dificuldade pra entender. É Oda quebrando a quarta parede aí, fazendo Lute falar como se fosse a gente. Ele vai perdendo a consciência e só pra reforçar, Luffy não tem um arranhão sequer. Jinbei interage com essa Snake dizendo que ela é muito mais legal do que a Hancock original e ela fica toda sem graça. Olha a interação dos Mugiwaras aí. Eu dei uma explicação maior no último review, mas basicamente eu falei que a Hancock teria sim algum tipo de interação com o Luffy, porque ainda é complicado suprimir os desejos mais primitivos nos robôs de Vegapunk. O próprio Vegapunk fala isso, mas a interação foi com Jinbei. Ainda dá tempo de ter uma interação dela com o Luffy, mas já foi mais ou menos pelo caminho que eu imaginei. Sentomaru confia Vegapunk a Luffy e dentro do trem, Bonnie acorda com Luffy esgotado. Seria essa a consequência do Gear 50? Será que ele realmente diminui o tempo de vida de Luffy? Eu ainda espero uma consequência real para um poder tão absurdo, mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, já que aparentemente no final Luffy já tá bem, né? A ilha começa a entrar no modo de proteção, os cientistas começam o procedimento para evacuar e logo depois nós podemos ver Sentomaru derrotado. Lute diz que se a marinha chegar, os Mugiwaras vão escapar. Ele deve estar tramando algo mais estratégico, ele tá até com a mão assim no queixo pensando. Ele provavelmente não, né? Com certeza percebeu que na porrada no braço não vai ter condição nenhuma, porque ele apanhou muito e não fez absolutamente nada em Luffy. E deve estar pensando em algo mais estratégico. O que, você me pergunta? Não faço ideia, mas eu acho que vai ser por aí. Nami fala que Vegapunk seria só um peso morto e é melhor o eliminar logo. O Soap obviamente discorda. Temos os questionamentos da perda para o governo com a morte de Vegapunk e tudo mais, mas o que me chama a atenção é Vegapunk falando em destino. Ele fala que em um momento como esse, a tripulação de um Yonkou cruzar o seu caminho só pode ser obra do destino, e lá vamos nós mais uma vez falar sobre essa questão do destino. É bem verdade que muitos não gostam desse tema, muitos não gostam dessa palavra porque foi mal utilizada em outras obras. Eu inclusive não gosto, porém prefiro enxergar de outra forma. Eu entendo o destino de One Piece não como algo pré-moldado, como você é o predestinado ou algo neste sentido. Eu entendo na linha do que Rayleigh fala em Sabaody, quando ele lembra de Roger pela primeira vez, a gente descobre que o chapéu de palha é de Roger, e Rayleigh fala: nosso destino vai lentamente se moldando e tomando forma de acordo com as nossas escolhas, de acordo com os caminhos que a gente acaba escolhendo ao longo da vida. Luffy é livre, os Mugiwaras são livres, e essa história de destino, dele ser o destinado, nunca casaria dentro de One Piece, e eu não tenho dúvida disso. São essas escolhas que eles fazem de forma livre que acabam trazendo caminhos para eles. É claro, eles são o grupo protagonista, é natural que a gente sempre tenha a sensação de que tá tudo sendo pré-determinado, mas dentro da obra faz sentido enxergar de outra forma. Só que esse assunto é mais complexo e precisa de um vídeo só pra ele. Frank e o Soap se empolgam, Nami considera que Vegapunk é um fardo, Sanji fica irritado com as botas e Robin não fala nada. Bonnie ainda quer ir atrás de Vegapunk trazer seu pai de volta. Pra mim esse é só mais um indício de que Kuma está de fato indo para Egghead e que sim, é possível trazer Kuma de volta. E a gente já falou aqui no canal, Vegapunk deve ter algum tipo de backup, algo nesse sentido para trazer a personalidade de Bartolomeu Kuma de volta. Ele e Dragon conversaram de uma forma muito amigável, muito próxima, e não acredito que Vegapunk faria algo com Kuma, com um amigo do seu parceiro, sem nada para voltar atrás, sem nenhum backup. Sem nada disso, eu duvido muito. Na parte final a gente vê Kizaru chegando em Egghead e vê que os Serafins mudaram de lado junto com a CP0. Eu vi em alguns comentários a galera considerando a possibilidade de que Kuma iria chegar em Egghead e iria teletransportar os Mugiwaras direto para Elbaf, como se fosse em um último ato dele. Mas eu sinceramente não gostaria disso. A gente tá falando da tripulação de um Yonkou. Hoje as grandes ameaças aí são a CP0 e Kizaru, porque a gente sabe que essas frotas da Marinha tem um bocado de aleatório que a galera derrota rapidinho, só faz número. E além disso, a gente tem os Serafins que podem mudar de lado sim, porque foram criados por Vegapunk e Vegapunk tá na ilha. Então não me surpreenderia nem um pouco se os Serafins mudassem de novo de lado e virassem contra a CP0 de novo ao longo da porrada. Então, de realmente preocupante que tem aí é a CP0 e a Kizaru. E um bocado de random da Maria, como eu falei. Então, pra mim, essa história de ficar fugindo não dá mais pra fugir. Inclusive, isso já foi dito por vários, né? Eu espero uma vitória completa dos Mugiwaras. É a tripulação de um Yonkou com o maior cientista do mundo, irmão. Tem que bater em todo mundo, irmão e irmã. Eles têm que descer a porrada na galera toda e sair de lá pra o mundo todo ver
que Luffy é um Yonkou. Esse negócio de teletransportar não rola não, tem que mostrar o nível que eles estão. É muito simples, Big Mom iria ser teletransportada, Kaido seria teletransportado, Shanks a gente imagina que não seria teletransportado, Bug seria teletransportado? Nunca. Bug ia lutar contra todo mundo. E se você discorda disso, você tá errado. Isso fortaleceria a teoria do espelho com Sabaody mais uma vez, né? A gente teria em Sabaody uma derrota completa, apesar de Kuma ter salvado eles. Ali foi uma derrota completa porque eles não conseguiam bater em pacifista, iam perder de Kizaru, iam perder de Sentomaru. Se Rayleigh não chega, Zoro tava morto, enfim. Foi uma derrota completa. Então eu espero agora uma vitória completa dos Mugiwaras, sem negócio de teletransporte pra Elbaf. Não, tem que descer a porrada em todo mundo. É isso, galera. Mais um vídeo por aqui, mais um review. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like, espalhe, compartilhe, saindo sempre às 7 da manhã, o seu primeiro review aqui. Tamo junto. Mais uma vez, obrigado por